Dita da Escola Sabatina, através do link mais.cpb.com.br, mais.cpb.com.br. Lá você encontra a lição, pode interagir e através da rede social Facebook ou do YouTube você poderá então acompanhar o estudo desta semana, especialmente que nós temos aqui convidados muito queridos. Nós temos aqui o pastor Paulo Rojaime. Tudo bem, pastor? Olá, tudo bem? Feliz sábado. Bom estar aqui com vocês. Antônio Carlos, mais uma vez conosco, professor, tudo certinho? Alegria, tudo certinho. Bom dia a todos. Que bom. Então não esqueçam, envie suas participações, colaborações, comentários, dúvidas, perguntas, que essa equipe está preparadíssima para responder a todas as questões, não é mesmo? Vocês estudaram, né? Estudaram? Bastante. Tudo bem? Quase todas, quase todas. Quase todas. Então tá bom. As que não forem possíveis de serem respondidas, vocês poderão então pesquisar em casa. Mas eu tenho uma coisa a dizer. A lição desta semana é muito especial, porque até relatando uma experiência que eu tive durante essa semana, conversando com uma pessoa que não professa a religião cristã. E ela estava falando que no mundo surgiram várias pessoas, ela usou essa expressão, pessoas iluminadas. E ela citou ali algumas das pessoas, inclusive Jesus. Mas eu falei para ela, mas Jesus não seria o nosso Criador? Não, Jesus foi apenas uma pessoa, um ser iluminado que veio para o mundo numa determinada época para uma missão e cumpriu essa missão. Aí eu lembrei justamente do que está escrito no verso da semana, que relata quem estava participando no momento especial da criação deste mundo. Porque em Gênesis nós encontramos que ali Deus estava presente e fala também do Espírito Santo. Mas não fala de Jesus em Gênesis. E agora eu vou passar para a Mônica, que vai coordenar o estudo nessa manhã. Ela vai falar uma coisa bem importante para nós, né, Mônica? Bom dia, Olívio. Bom dia, pastor. Um prazer tê-lo aqui, Antônio Carlos, nosso amigo. Eu vou ler esse verso, então, para a gente pegar esse gancho, antes de nós fazermos a nossa oração. Se você quiser acompanhar, o verso está no livro de João, no capítulo 1, versos 1 a 4. Diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Pastor, vamos fazer uma oração com esse pensamento? Vamos orar então. Convido a todos. Pai bondoso, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que através desta live está sendo estudada, transmitida, professada, pregada, ouvida e pensada. Que a presença da pessoa do Espírito Santo esteja iluminando as nossas mentes para chegarmos à conclusão da tua grandeza e da autoridade da tua mão em todas as coisas, especialmente na tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. É uma coisa interessante como todos nós, como seres humanos, a gente sempre quer saber de onde a gente vem, né? E eu vejo aqui a riqueza do livro de Gênesis em nos dizer tantos detalhes de como Deus criou o nosso mundo, de como fomos criados, de como o pecado chegou, né, a esse mundo, por que a gente está vivendo tudo isso e ainda cheio de informações e esperança, né? Tudo isso está no livro de Gênesis. Por isso que o livro de Gênesis é tão importante para a gente estudar. E eu fico pensando naquelas pessoas que não acreditam em nada disso, como deve ser difícil, né? Eu vejo, por exemplo, pessoas que não sabem quem foram seus pais biológicos. Isso é uma coisa que incomoda a pessoa, porque todo mundo quer saber de onde venho. É uma coisa que está dentro da gente. E que carinho que Deus nos deu de mostrar com tanta riqueza e com tantos detalhes, né? Para a gente realmente saber de onde foi o nosso princípio. Mas, Antônio Carlos, uma coisa que a gente não consegue entender como é que Deus sempre existiu, existe e sempre existirá. Não cabe na nossa mente, né, esse conceito, não é verdade? Não cabe porque a nossa mente é finita, né? E Deus é eterno e infinito. Lembrando que uma passagem que está na Bíblia, Deuteronômio 29, as coisas reveladas pertencem a nós, né? As que Deus não revelou pertencem a Ele. Então eu acredito que na eternidade vamos ter muitas respostas, né? Mas Deus
é eterno, como a palavra é eterna, né? E uma coisa interessante que a lição destaca aqui, Gênesis é a base de tudo, né? E você que está nos assistindo nessa manhã, Gênesis não é um livro alegórico, como muitos defendem, né? Até no meio teológico. Gênesis é um livro literal. E ele fala de um Deus que no passado nos criou com um propósito definido. E o Lívio puxou um texto importante ali da lição que a Mônica leu para nós, falando sobre Jesus como sendo o agente da criação, né? Porque no princípio era o verbo, logos, né? A palavra, ele estava com Deus e era Deus. E é interessante como a Bíblia, ela se responde, a Bíblia não precisa de outros livros para se explicar, né? Porque em Gênesis 1, verso 1, nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? A palavrinha aqui, Elohim, a forma plural de Deus, aqui já demonstrando que Deus se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque no verso 2 fala que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas, e lá no Evangelho de João afirma que o verbo estava também na criação. Então é importante isso, porque nós não somos um resultado do acaso, você não provém de uma sopa cósmica, né? Você não vem de um processo evolutivo. Deus criou você à sua imagem e à sua semelhança. Acho que é muito importante para você valorizar a sua vida. Mônica, até me permite, o Antônio Carlos falou uma coisa bem interessante aqui, porque a gente percebe que pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. Em Gênesis é assim que relata, né? E agora ele faz uma ligação com Jesus. O João está dizendo que no princípio era a palavra, era o verbo. E através dele, através da palavra, é que as coisas foram criadas. E a gente percebe que realmente Deus falou assim: haja luz e houve luz. Ou seja, pela palavra dele. Então veja a ligação interessante que há entre a palavra criadora naquele momento e a figura de Jesus. Eu acho que o pastor está aqui conosco, o pastor Rojaime, porque eu sei que cada evangelho tem um propósito, né? E eu não sei se estou enganado, mas dos 4 evangelhos, eu vejo que João é o que mais trabalha a divindade de Cristo. Não sei se estou enganado, pastor. É verdade, tanto é que o capítulo 1 começa já defendendo a natureza da pessoa de Cristo. Já no século I, havia uma dificuldade de algumas pessoas de acreditarem que Jesus é Deus. Então João escreve para os circunstantes da época, levantando a respeito da natureza, não só da sua natureza divina, como o seu poder criador. Por isso que ele cita, interessante, João, no capítulo 1, ele cita o Gênesis. E ele diz então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse Deus, como a lição nos traz, tem como primazia o Criador, a pessoa de Jesus Cristo. A lição nos diz que Jesus é o agente da criação. Então não é apenas uma forma poética, romântica, de lembrar do Gênesis. Não, a intenção de João, através da inspiração, era falar a respeito da natureza divina de Jesus. E pastor, já que você está falando sobre criação, algumas pessoas não acreditam que os 6 dias, né, da criação foram literais. Algumas pessoas acham que levou muitos anos. Como é que a gente pode comprovar isso? Pelo texto bíblico, nós percebemos que o livro do Gênesis, ele fala a respeito de que houve tarde e manhã, o primeiro dia. Depois, o segundo dia, a semana da criação, nela foram criadas todas as coisas. Hebreus, como diz o professor Lívio, 11, verso 3, diz assim: pela fé nós entendemos que todas as coisas foram criadas pelo poder de Deus, das coisas que não existiam para aquelas que agora são visíveis. Então, o primeiro elemento é pela fé. O segundo é que, se nós olharmos o texto bíblico, você vai encontrar a palavra Ion. E a palavra Ion, no hebraico, ele está querendo dizer um dia de 24 horas. Eu vou pegar um exemplo rápido aqui. Yom Kippur, que era um cerimonial judaico, dia da purificação, não eram 1000 anos, não eram 100 mil anos, era um dia só. Era um dia determinado do calendário judaico. Então, se você olhar o relato bíblico do Gênesis, você vai entender que era um dia de 24 horas.
É interessante que quando a gente não tem conhecimento, né? Eu lembro que quando eu cursava Ciências Sociais na PUC, um professor nosso deu um desafio de fazer um trabalho sobre as religiões. Conhecimento da palavra, né? Exatamente, conhecimento da palavra. Ah. E eu lembro que um dos alunos foi apresentar um tema, e eu não sei, eu acredito que fosse sobre o Adventismo, né? E eu critiquei. Falei, como que você pode afirmar o sábado, né? Meu amigo, um amigo depois que eu encontrei muitos anos depois, ele falou que eu fui muito dura nas minhas palavras, né? E depois que ele soube que eu me tornei adventista e conheci não só o sábado, mas os mandamentos, né? E que Deus descansou, abençoou e santificou esse dia, ele ficou surpreso. Nossa, mas você era um crítico? Eu falei, pois é, mas eu não conhecia a palavra de Deus. A partir do momento que eu passei a conhecer, né, até o livro tem participação nesse conhecimento, que ele me ajudou muito, o Espírito de Deus abre a nossa mente, abre o nosso coração. Só que assim, eu fui entender o sentido espiritual do sábado depois de um ano. Quando eu li sobre o sábado, eu aceitei prontamente. Eu passei a respeitar, mas eu não entendi o porquê. E depois de um ano, eu fui aprender o sentido espiritual do sábado. Hoje é o dia mais feliz da minha semana, porque é o dia que eu estou mais próximo ao meu Criador. Não que os outros dias não estou, mas eu não tenho tanto tempo. E hoje Deus me dá esse tempo para eu estar mais perto dele e da minha família. Pastor, e é interessante que o sábado mesmo, não tendo sido nada criado e é um descanso, faz parte desse ciclo, né? Não é só da criação, o sábado também faz parte. Né? Exatamente. Eu entendo assim, de maneira particular, não é nem teológico isso, são lucubrações, né? Que no sétimo dia Deus criou o descanso. No sétimo dia ele criou o sábado. A palavra sábado, original do hebraico, é Shabbat, né? Que quer dizer descanso. Então é inconfundível isso, né? Então ele criou o sábado por causa do homem. Mas veja que interessante, agora nessa pandemia, a Terra está descansando. E está passando muitas matérias, a natureza se refazendo, né? E a Bíblia mostra, e até os povos antigos faziam essa prática de plantar 6 anos e deixar 1 ano, 7º ano a terra descansar, para ela se refazer. Tudo acaba no 7, né, pastor? Número perfeito. Era o ano sabático, né? E é um ciclo, né? Assim como existem, a cada 7 anos você descansa o 7º ano, a cada 6 dias você descansa 1 dia. É uma restauração da mente, do corpo, do espírito, né? Então você é restaurado. E Deus pediu para que nós fizéssemos isso, né? Tanto é que, eu não sei se vocês já leram, alguns anos atrás, eles, principalmente na Europa, tentaram fazer o ciclo de 10 dias, né? França. E não conseguiram, né? Porque realmente Sim. Deus criou para ter esse descanso no 7º dia, não no 10º dia, né? Então é uma coisa muito interessante. Fala, Olívio. Então, estão falando de pandemia aqui, até algumas pessoas se manifestaram, porque de fato a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Essa questão do... Eu não falo isolamento, eu falo até distanciamento social, né? Porque as redes sociais possibilitam até uma aproximação, que é o que está acontecendo hoje. E nós temos algumas participações aqui. Temos aqui, vamos falar do Valdecir Queiroz, está desejando um feliz sábado, ele está lá em Salvador, Bahia. Um abraço para você, Valdecir, todos os baianos. Orli Dias, ele não fala de onde está falando, mas está ligado aqui na nossa programação. Temos aqui 2 participações até que falam a respeito do que eu comentei, o Antônio Carlos tinha dito, a questão da pandemia, né? O momento que estamos vivendo. A Cléa, ela fala que ela está lá em Manaus. E a gente sabe que Manaus está sofrendo bastante nesse momento, de forma muito preocupante até, né? Mas ela entende assim que o pior momento já passou, que eles estão confiando muito em Deus, e ela diz que passada a pandemia ela vai sentir falta deste ambiente aqui, porque ela é uma membro da nossa igreja à distância, né? E a Juliane Santana, que também está falando aqui a respeito de que ela é técnica em enfermagem e ela foi afetada pelo vírus, mas graças a Deus já está restaurada. Então vamos orar aqui pelas pessoas, assim como a Juliane, que estão na linha de frente, que estão fazendo aí talvez estão como um anteparo, né, dessa situação toda que nós estamos vivenciando. E o tema é bem oportuno, né, falar do sábado, que é o momento que nós temos para refletir a respeito dessas coisas, desses acontecimentos. Pastor, o próximo link que o nosso autor ele coloca aqui, que talvez para muitos não tenha muito a ver, é a criação com o casamento. Fala pra gente, como que é
A lição está trazendo um menu de fundamentos básicos da fé cristã maravilhoso. Antes, quero mandar um abraço para a Juliane, lá em Manaus. Você é uma vencedora, viu? Você é uma sobrevivente. E você vai continuar assistindo as lives aqui, porque a igreja não vai parar com live não, viu? Veio para ficar, mesmo depois que houver a reunião presencial. A Cleia. Ô, Cleia, manda um abraço para a Juliana, então. Foi a Cleia, né? Tá certo. Desculpa aí, foi mal. Mas veja bem, o que é o menu que nós temos aqui? Ele fala sobre o sábado, a origem do mal, fala sobre o Messias, o plano da redenção, o dilúvio universal, a aliança que Deus fez com o homem, a dispensação, a diversidade de línguas, a diferença de pessoas, as genealogias, a cronologia bíblica, o poder da palavra de Deus, a natureza da humanidade, fala sobre o caráter de Deus, sobre o casamento e a administração da terra, sendo o homem um mordomo. Então, a relação é muito grande, porque quando ele fala a respeito do sábado, no contexto do Gênesis capítulo 1 e do capítulo 2, ele cria todas as coisas, cria o homem, a maior de todas as obras, que tem identidade. O homem é o único ser que fala, que pensa, que ri. Tanto é uma coisa que eu achei interessante, pastor, que na criação do homem, ele fala no plural, né? Façamos o homem à nossa imagem, né? Exatamente. A imagem da Trindade, né? Exatamente. Em sua plenitude. Uhum. Era a coroação da criação. E de repente a gente percebe que o homem foi criado só ele. E aí o homem começou a dar nomes aos animais. Olhou para o leão, você vai se chamar leão. Não sei qual o critério que ele usou, né? Você vai ser chamada leoa. E aí nessa nominação toda, ele viu que havia pares. Ele sentiu-se por um momento só. E aí Deus olhou lá, capítulo 2, verso 18, acho que do Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só, por isso far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Aí começou a construção do conceito de casamento. E a parte mais bonita de conceito de casamento que eu conheço vem do norte do Paraná. Quando tem lá uma porção de panelas no cestão, eles põem panela de um lado e tampa no outro cestão. E aí a pessoa pega uma panela, depois vai procurar a tampa. E quando ela acha a tampa e a panela, e dá certinho, eles falam assim, casou. Isso é casamento. Eu queria destacar um ponto aqui importante, que hoje uma das instituições mais atacadas pelo inimigo de Deus é a família. E quando veio esse contexto todo que o livro falou do isolamento e distanciamento, eu fiquei pensando assim nas famílias que não estão passando num momento bom, como que podem passar juntas agora tantas horas, né? Mas eu queria dizer a você que nos assiste, que em Deus sempre nós temos a esperança, né? E esse Deus que nos criou, que nos salvou, Ele pode salvar a sua família, pode salvar o seu casamento. Né, porque hoje a gente observa que muitos lares estão se desfazendo, né, muitas pessoas estão doentes até emocionalmente, né, por uma questão do próprio relacionamento, mas eu acredito que em Deus há a resposta e Deus quer salvar as famílias. Amém. O outro ponto que fala aqui, eu queria começar com você, Antônio Carlos, ele fala da criação, fala da queda e fala da cruz. Tudo isso junto mesmo? Tudo isso junto. Você pega Gênesis capítulo 1, capítulo 2, mas a partir do capítulo 3, acho que as coisas começam a ficar complicadas para a raça humana, né? Eu acho que todos nós temos perguntas no nosso coração muitas vezes, né? Eu mesmo me pergunto, vendo muitas vezes o sofrimento, a dor, a situação que muitas pessoas passam, mas é importante lembrar que tudo isso é consequência do pecado. Porque Deus ele faz uma avaliação, né, na criação. Era tudo muito bom, era excelente. Mas a desobediência do homem, a entrada do pecado, ela trouxe o sofrimento, a morte, a separação. Mas, amém, que Cristo, o próprio Criador, veio até nós. E Ele veio para nos trazer esperança e vida eterna. A palavra de Deus diz em Romanos 5,12, a lição
cita isso, né? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando fala de criação e fala de pecado, se a história terminasse aí, não teríamos esperança. Mas fala da cruz. A cruz é a solução para o problema do pecado. Só complementando um pouquinho a ideia de criação. Eu entendo que a criação foi um grande ato de amor de Deus. Ele quis dividir a sua natureza de alegria, de afetividade, de amor, de olhar as coisas com perfeição conosco. Por isso nos criou. Um grande ato de amor. Interessante que não cita aqui que a criação foi um ato de amor. Fala da magnificência de Deus, do seu poder de criar todas as coisas pelo poder da palavra. Mas acima de tudo, a essência de todo o resultado da criação é amor. Porque quando você olha para todas as obras da criação, você vê equilíbrio, formosura, você vê colorido especial em tudo, odores, você vê coisas brilhantes. É linda a criação. Essa é a maneira como Deus tem de revelar a si mesmo. Deus é amor. Pastor, é uma coisa que talvez seja dúvida de muitas pessoas, né? Mesmo com a onisciência de Deus, a gente sabendo que Ele sabe todas as coisas, Ele com certeza tinha a ciência de que haveria o pecado. E mesmo assim Ele criou. Né? É uma coisa muito além, né? Porque quando a gente sabe que alguma coisa vai dar errado, geralmente a gente não faz, né? A gente deixa de fazer. E pelo que você está falando, o amor sobrepujou a tudo isso. O amor foi maior do que as consequências do pecado. Ele correu o risco, né? Ele sabia que era possível. Agora, era possível por quê? Porque existe a escolha, né? Nós, seres humanos, somos todos seres livres. Já pensou se ele tivesse criado seres autômatos? Não, você tem que agir como eu quero que você haja. Por isso que a adoração é do íntimo, é da consciência, né? É de um encontro. É muito mais do que uma coisa que você vai lá para ir para um local. Não, quando você vem para a igreja, é só uma expressão do teu louvor. Porque você já se encontrou com Deus durante todo o tempo, né? Eu vejo esse exemplo muito forte que a Mônica falou no próprio casamento. Né? Quando um casal resolve ter um filho, né? O sonho de ser pai ou mãe, a mulher e o homem sabem o risco da gravidez. Muitos pensam também, puxa, mas futuramente, como vai ser esse meu filho? Mas o sentimento maior é o amor. É o amor que sobrepuja tudo. Então Deus nos criou pelo princípio do amor, com o livre-arbítrio. Né? E eu acho que um ponto alto da lição, quando fala esses três aspectos dessa ligação, né? A criação, a queda e a cruz, o inimigo de Cristo, Satanás, achou que Deus estava sem saída, né? Porque o homem transgrediu, merecia a morte. E se Deus não faz nada, também seria acusado ali, ó, transgrediu e não aconteceu nada, passa por mentiroso, né? Transgrediu, tem que morrer eternamente. Mas aí Cristo se pôs no meio, né? Entre nós e Satanás. Ele falou, não, eu pago a dívida. Né? Então, a justiça, né, na cruz, a justiça e a misericórdia se encontraram ali, nesse ato de Cristo. Né? Porque Ele morreu a morte que eu merecia morrer, a morte eterna. Né? Pastor, o Antônio Carlos já falou o ponto alto da lição. Tá? Eu vou fazer a mesma pergunta para você, mas antes disso eu queria que o Olívio falasse. Tem mais alguma participação antes da gente encerrar? Sim, nós temos. Aqui temos a professora Jandernice. Jandernice está falando de Altazes, também no Amazonas. Amazonas em peso, aí está acompanhando, né? Temos aqui alguém, Isabel Teixeira, um pouquinho mais longe, está falando de Dallas, no Texas. Um abraço a vocês também, todos daí. Temos aqui também de Portugal. A Jussara, Reichert e o Rui. Mandou um abraço para eles, são especiais amigos, estão também acompanhando. E temos outras pessoas aqui que estão encaminhando também. Aqui tem o Neiridson Costa, Fortaleza, Ceará. E o amigo Júlio Emanuel. Estamos ligados aqui, São Mateus do Maranhão. Então veja que o alcance é amplo. Um abraço grande para todas essas pessoas, né? Pastor, então... O ponto alto da lição, não só de hoje, mas de todo o trimestre, é que ela está pedindo, está orientando, estimulando as pessoas a se voltarem para a palavra de Deus.
Existem muitos achismos hoje. Mais de 70% das pessoas que hoje estão nos templos, sejam eles mega templos, em grandes multidões, não conhecem a palavra de Deus. Eles acreditam naquilo que está sendo dito por um líder qualquer, mas não têm um relacionamento com a palavra de Deus. Por isso que se eu pudesse fazer um apelo para quem nos ouve, não acredite naquilo que estamos dizendo. Estude a palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele usava o assim diz o Senhor. Apesar de ele ser o Logos, apesar de ele ser a palavra viva de Deus. E quando Pilatos e Jesus estavam naquele momento auspicioso ali da salvação, Pilatos faz uma pergunta: o que é a verdade? E Jesus fica em silêncio, porque era uma ironia. Pilatos estava diante da verdade e não conseguia vê-la. Hoje milhões de pessoas estão se pilateando por aí, porque perguntam onde está a verdade, o que é a verdade, sendo que a palavra de Deus está diante delas. Por isso o meu apelo: abra a palavra de Deus, leia, participe, estude, e você terá uma vida transformada. Eu queria terminar aqui um pensamento que está bem na última parte da nossa lição, que está no livro Testemunhos para a Igreja. Diz o seguinte: as mais vigorosas mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus, tornam-se desnorteadas em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação. O Criador e suas obras encontram-se além da compreensão dessas pessoas, visto que não conseguem explicar esses fenômenos pelas leis naturais. Afirmam que a história bíblica é indigna de confiança. Que bênção que a gente tem de ter esse livro nas nossas mãos com tão fácil acesso, né? O meu apelo hoje, tanto para a minha vida como para a sua, para nós que estamos aqui, é que a gente valorize isso, que a gente estude a Bíblia todos os dias e que deixe Deus falar ao nosso coração. Agradeço muito a participação de vocês. O Lívio, você quer falar antes da oração? Sim, até porque chegaram aqui alguns agradecimentos. Aqui alguém fez uma citação especial a vocês aí, olha. Fabrício e Patrícia de Paula, abraço a esses professores feras. Com vocês. Temos aqui Arlete Rodrigues, também lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte, mandando um abraço a todos. Eu gostaria de fazer um comentário, Mônica, até antes da oração que o Antônio Carlos vai fazer aqui. A Camille Pisato, ela passou aqui uma colaboração que eu acho muito importante, está em cima daquilo que eu estava falando, né? Da questão da justiça e da misericórdia de Deus, que se uniram nessa obra da criação e também da redenção, né? Ela diz assim, ó: a queda é a prova de que Deus realmente nos deu livre-arbítrio. E também é a prova de que Deus honra a sua palavra, pois mesmo sabendo que haveria a queda, prosseguiu com a criação. Bacana isso, né? Muito obrigada pela participação. Desejo um feliz sábado a todos e a gente vai encerrar com uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque de modo maravilhoso nos criaste, Senhor. Somos únicos aos teus olhos, somos pessoas especiais, Senhor. E nesta manhã nós intercedemos também por aqueles que estão passando talvez por um momento difícil na sua existência, que eles busquem a palavra, busquem a resposta em Cristo, porque Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós entregamos esse dia em Tuas mãos, agradecemos, Senhor, pelos bons momentos que aqui passamos e, Senhor, venha logo. Nós já estamos cansados desse mundo, há muita dor, muito sofrimento, mas nós temos a esperança em Cristo. E essa esperança nos faz com que nós nos alegremos, porque nós sabemos que em breve o nosso Redentor virá. Nós pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, então foi mais um estudo concluído. Nós estamos aqui falando sobre a origem da palavra, da Bíblia, criação, propósitos da nossa existência. Queremos que você permaneça conosco, porque nós teremos a seguir a adoração através do culto, que é chamado culto divino, aquele que nos remete à conexão com Deus. Então a todos desejamos um feliz sábado e continuem com a gente.